Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Toda da Graça, aqui no Facebook, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Agradeço aqui, diante de todos, a todos os administradores dos grupos que têm dado a oportunidade a cada um de nós de podermos expressar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações por meio do Evangelho de Cristo. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 em diante, que diz: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram para o templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa meditação está aqui nesse texto, e nós vamos meditar um pouco mais dela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Jesus Cristo fala nessa parábola. E o que ele fala nessa parábola? Ele fala sobre a vã confiança que depositamos em nós mesmos. Ou seja, a vã confiança que nós depositamos em nós mesmos. Nós pensamos que vivemos nesse mundo e tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos, tudo que nós construímos, nós julgamos que seja algo, de alguma forma, inédita, né? Algo inovador, algo que nunca ninguém jamais fez. No entanto, se nós formos observar a fundo a existência do homem, nós percebemos que tudo aquilo que nós conseguimos hoje, acreditando, pondo em prática, exercitando, nós só alcançamos porque alguém muito atrás começou essa jornada, começou essa caminhada, nos deu um direcionamento. Nós vivemos em uma existência onde não existe o eu apenas. Nós vivemos numa existência onde que nós dependemos um dos outros, que nós precisamos um dos outros. Porque dentro do ambiente que vivemos, nós vivemos de forma complementar. Ou seja, as outras pessoas, elas são diferentes de nós, possuem instintos, possuem pensamentos, possuem maneiras de pensar, de agir diferente de nós. No entanto, existe algo dentro de cada um que serve como uma espécie de conector que nos conecta. E nos conectando, nos permite fazer parte da existência daquela pessoa. Às vezes nós subestimamos o nosso semelhante. Às vezes nós julgamos o nosso semelhante. Seja pela classe, seja pela roupa que veste, seja pela família em que ele vive, seja pelo status ou pelo posicionamento em que ele se encontra, seja na sociedade, seja no trabalho. No entanto, esquecemos que dentro desses ambientes, essas pessoas elas possuem a sua função, possuem um propósito, possuem uma finalidade. E todos nós sabemos que nesse mundo não existe aquele que é maior ou menor.
existem funções que são importantes em todas as esferas. Ou seja, até mesmo naquelas que nós julgamos pequena, ela não é pequena porque ela cumpre um propósito. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo ele fala quando ele diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada parte do corpo tem a sua função. Cada parte do corpo tem a sua finalidade. E a finalidade de um não significa que é menor do que a outra. Mas por ela existir, indica que ela tem a sua importância. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha existência? O que isso de fato tem a ver com o texto? Jesus Cristo aqui está falando o seguinte, que uma mente adoecida, uma pessoa que tem uma personalidade adoecida, ela comete o pior de todos os erros. E esse erro, Jesus Cristo, ele expõe para que nós percebamos. Aquele fariseu, ele era um religioso. Era um homem conhecedor das Escrituras, um homem conhecedor da lei, um homem conhecedor da vontade de Deus. Um homem que estava relacionado com o templo, estava relacionado com a Torá, estava relacionado com a lei oral, estava relacionado com a espiritualidade de um povo. Um homem que carregava sobre si uma responsabilidade muito grande, porque ele sendo o que era e o que ele representava para o seu povo, que era justamente aquele que tinha como finalidade de instruir, de orientar, de levar o homem à presença de Deus, de levar o homem a cumprir com a vontade de Deus, de levar o homem a cumprir os mandamentos de Deus. No entanto, quando esse homem entra no templo, quando ele entra no lugar para fazer a oração, ele revela de fato o que ele era. Quando Jesus Cristo disse que ele se levantou em pé, começou a orar de si para si mesmo. O que isso significa? Significa que ele estava fazendo uma autoexaltação. Ele estava se vangloriando. Ele estava se enaltecendo. Ele estava orando a ele mesmo. Ele tinha construído em si mesmo, ele tinha construído a sua imagem como se ele fosse o eterno, como se ele fosse Deus, como se ele fosse aquele ser que não possuía pecado, transgressões, aquele homem perfeito, aquele ser perfeito, a causa da existência. Aquele homem estava adorando aquilo que ele acreditava ser a sua virtude. Quando ele fala, e aí ele começa a desconstruir os demais, quando ele começa a dizer, ó Deus, graças te dou, ele não estava falando a Deus, ele estava falando a ele mesmo. É como se eu fosse um fariseu, estivesse orando aqui nesse momento dizendo, ó Paulo Neto, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, eu estava orando e exaltando, enaltecendo o meu pensamento, a minha persona, a minha caricatura, a minha construção. Aquela personagem, aquela persona religiosa. Aquele cara que conhece das Escrituras profundamente. Aquele cara que entende das Escrituras. Aquele cara que tem a compreensão perfeita dos ritos. Aquele cara que tem a compreensão da dimensão das Escrituras, das letras, que entende do grego, que entende do hebraico, que entende da teologia, que entende de todos os campos e aspectos do conhecimento teológico. Aquele que subjuga
pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, todos os outros homens. E a primeira coisa que eu agradeço é porque eu não sou igual aos outros. E esse fariseu, quando ele faz isso, ele revela de fato o que ele era de fato. É interessante que na oração desse fariseu, ao enumerar as características dos outros, que ele diz os outros, ele estava referindo-se não aos outros propriamente dito. Ele estava se referindo a si mesmo. Só que ele projetava as suas falhas nos outros para se tornar melhor. E o que esse camarada ele era? Ele disse: não sou como os outros demais, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Ou seja, ele revela o que de fato ele fazia. Ele usava o seu conhecimento, porque um fariseu, um mestre, geralmente era requisitado para ensinar os jovens. O pai de família, a mãe de família, pagava um mestre, um conhecedor das escrituras para ensinar seus filhos. E quando ele fala, eu não roubo, ele estava dizendo que ele roubava justamente as famílias por cobrar caro demais os seus ensinos, pelo ensinamento. Eu não sou injusto. A injustiça dele já se revela logo em seguida, quando ele aponta para o publicano e diz: eu não sou como esse publicano. Ou seja, ele julgou aquele homem e o condenou, sem mesmo conhecer de fato quem aquele homem era, sem perceber ou sem conhecer o que se passava no coração daquele homem. Isso demonstrou a injustiça existente no coração do fariseu. E aí ele diz: eu não sou adúltero, nem ainda, não sou adúltero, nem como esse publicano. Isso me faz lembrar, aqueles homens que pegaram em pedras para apedrejar a prostituta. Ali tinha fariseus, ali tinha saduceus, ali tinha doutores da lei, ali tinha sacerdotes, ali estava toda a classe religiosa querendo apedrejar a mulher, mas na verdade o desejo era querer apedrejar Jesus Cristo. A mulher eles cuidariam depois. Mas o que aconteceu? Jesus simplesmente disse para aqueles homens: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo primeiro pelos mais velhos e por último os mais novos. Então, quando Jesus Cristo ele levanta essa parábola e ele exemplifica o perigo de nós nos acharmos autossuficientes demais, de nos julgarmos santos demais, de julgarmos que nós somos, já estamos salvos, como muitos falam, é quando nós percebemos que nós estamos mais perdidos. Porque nós entramos na mesma vereda deste fariseu. Nós revelamos tudo o que este homem acabou de falar em sua oração, em sua autoadoração. Revelamos que nós somos roubadores, injustos, adúlteros e pior do que os publicanos. Para acabar de completar, Jesus ainda diz o seguinte: e o publicano ele não estava próximo do altar, estava muito longe. Só que antes de chegar no publicano, esse fariseu ainda diz o seguinte. Aí ele começa a se vangloriar. E aí ele diz: jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo que ganho. Ou seja, ele era um religioso. Ele observava os mandamentos. Ele observava o rito.
Ele fazia todo o trabalho ritualístico da purificação. Ele jejuava, sacrificava, consagrava. Fazia tudo aquilo que hoje muitos cristãos fazem. No entanto, isso de nada serviu, porque dentro do seu coração não houve alteração, não houve mudança. O próprio Eterno diz, lá no Antigo Testamento, sacrifício e ofertas, né, tu não quiseste, mas um coração contrito e aquebrantado, tu não desprezas. E aí é que entra o publicano. Quando o publicano, estando em pé, longe, não ousava levantar a sua cabeça, os olhos aos céus, mas batia no peito, num espírito contrito, no espírito aquebrantado, dizia: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Este homem fez a verdadeira adoração, né? Pastor Jânio, lá de Manaus, da congregação em Manaus, da IPUB lá em Manaus, me convidou para dar um seminário na escola dominical sobre louvor e adoração. E nós aprendemos lá a diferença entre louvor e adoração. Este publicano fez uma adoração. E o que é adoração? A adoração é tão somente uma oração. É quando o homem se coloca diante de Deus e expõe a sua situação. E se coloca numa situação em que ele se demonstra ser completamente, totalmente dependente da misericórdia de Deus. É quando o homem se coloca diante de Deus e expõe suas necessidades, como aquilo que o salmista fala do coração contrito e aquebrantado. É um coração verdadeiro. Um coração sincero. Um coração que não falseia. Um coração que não mascara. Um coração que não julga. E é interessante que as pessoas não entendem. Jesus Cristo disse: não julgueis para que não seja julgado. Porque com a mesma medida que tu mede, tu serás medido. O que nós precisamos fazer é ter um coração aquebrantado e contrito. É observar os mandamentos de Deus, observar o Evangelho de Cristo, viver intensamente os ensinamentos de Cristo, de maneira que nós possamos perceber a transformação em nossas vidas. Que os outros possam perceber que a forma como nós vivemos é uma forma boa. Eu não preciso dizer que eu sou bom. Eu não preciso dizer que eu sou santo. Eu não preciso dizer que eu sou melhor. Eu não preciso dizer que eu conheço as Escrituras. Eu não preciso dizer que eu sou um mestre. Porque se eu falar, eu vou estar negando tudo aquilo que Cristo me ensina. O próprio Cristo em nenhum momento se julgou ser alguma coisa. O próprio Cristo se colocou numa situação de servo, obediente a Deus. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, ele dizia: não sou eu que falo, mas é o Pai que está em mim. Aquilo que eu ouço, falo. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. Se o próprio Eterno, se o próprio Cristo, ele não se coloca numa posição central, ele não se coloca como a pessoa central do Evangelho, porque quando você olha para os Evangelhos, Cristo não é a pessoa central do Evangelho. Se você lê os Evangelhos perfeitamente, com calma, com paciência, você vai perceber que a pessoa central, a imagem central, o assunto central dos Evangelhos é Deus. Porque Cristo aponta para o Eterno. Cristo aponta para Deus. Cristo aponta para o Todo-Poderoso. E como é que ele faz isso? Se colocando como servo. Quando ele disse quando Filipe perguntou assim: Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Jesus Cristo disse: há tanto tempo estou convosco que tu não percebes. Quem me vê a mim, vê o Pai. E por que nós vemos a Deus por meio de Cristo? Porque tudo que Cristo falava, tudo que Cristo fazia, era obra de Deus por meio dele. E se é dessa forma, se é desse jeito, por que eu vou me vangloriar? Por que eu vou orar de mim para mim mesmo? Por que eu vou querer me colocar como num pedestal? Por que eu vou querer receber louvores e adorações de outros? Por que eu vou querer receber elogio? Por que eu vou caçar elogios? Por que eu vou querer me autoafirmar nos outros? Até João Batista, ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. O que João Batista queria dizer? Ele disse: bem, gente, eu vim até aqui é o meu limite e daqui para frente é ele. Então eu não existo, é ele que existe. Esse sentimento de João Batista que nós precisamos ter. Porque a figura de Cristo dentro da cristandade precisa estar acima da figura do Paulo Neto, da figura do João, da figura do Antônio, da figura do Francisco, da figura da Maria, da Antônia, da figura de quem for. Porque nós somos publicanos. Nosso coração sempre tem que estar contrito e aquebrantado. Porque todo dia nós pecamos. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. E até a próxima.